Boa noite. Começou hoje em Porto Alegre o Fórum Social Temático com o tema Crise Capitalista, Democracia, Justiça Social e Ambiental. A proposta do evento é o engajamento de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. O Fórum Social Temático é uma derivação do Fórum Social Mundial que teve justamente na capital gaúcha seu início, anos atrás. Quais as ideias de mudanças no sistema que podem sair deste evento? Há ainda espaço no mundo globalizado para políticas de enfrentamento ao capitalismo e à economia de mercado? Para o confronto das respostas está começando mais um Conversas Cruzadas. Centenas de pessoas participaram esta tarde da abertura do Fórum Social Temático no centro de Porto Alegre. A caminhada começou no Largo Glênio Pérez e foi até a usina do gasômetro. A maioria dos participantes é ligada a movimentos sociais. A manifestação causou congestionamento na região central da capital. Até domingo, participantes de diversas regiões estarão na capital gaúcha. O fórum se reúne em Porto Alegre esse ano, um dos 37 fóruns que se realizam ao redor do mundo por ocasião desse encontro de Davos, dos empresários de Davos. E estamos discutindo aqui a crise capitalista, a democracia e a justiça social e ambiental. São convidados do programa o presidente regional da CUT, Claudir Nespolo, o cientista político Paulo Moura, o estudante de publicidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e organizador do acampamento da juventude no Fórum Temático Matheus Gonçalves de Castro, e o estudante de administração na ESPM e conselheiro executivo da Rede de Estudantes pela Liberdade, Guilherme Stock Benezra. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Há espaço no mundo para modelos alternativos ao capitalismo praticado hoje? Esta é a pergunta que os telespectadores poderão responder ligando para 8401-0360. Se você entende que sim, ainda há espaço para se mudar o modelo existente e abandonar o capitalismo, primeira opção, sim. Caso contrário, na segunda opção, a resposta é não. Mande também seu recado, sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então use o Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador aqui no programa tem o patrocínio de Grupos Dielo, soluções integradas em serviços de segurança. Nós vamos fazer um contato agora com a repórter Natália Fruet. Há uma manifestação terminando. Ao fim da tarde ela começou na zona da prefeitura, o tema do transporte coletivo de novo está na pauta, não se confunde com a caminhada que há pouco mostramos que é a do Fórum Temático. Vamos ver com a Natália Fruet que outro movimento popular o fim da tarde contemplou em Porto Alegre. Adiante, Natália. Bem, Brito, é mais uma manifestação do Bloco de Luta pelo Transporte Público, bloco que se organizou também em 2013, e essa primeira manifestação desse grupo em 2014. Eles pedem aí o passe livre nos ônibus, mas hoje o que ficou bem claro, Brito, é que também é um discurso muito forte, discurso que já havia acontecido em 2013 e agora se repete contra a Copa do Mundo. Em vários momentos, durante a caminhada pelo centro da cidade, eles diziam que não querem a Copa, que a Copa não vai sair, que a Copa não vai acontecer aqui em Porto Alegre. Querem a suspensão, ou seja, dos jogos, não só aqui na capital gaúcha, mas em outras cidades sede do Mundial de 2014, que está marcado para 12 de junho aqui no Brasil. Durante essa manifestação, como tu disseste, começou depois das 6 horas da tarde. Centenas de pessoas se reuniram no Largo Glênio Pérez, bem em frente à Prefeitura de Porto Alegre, e partiram em uma caminhada. A caminhada, Brito, que acontecia de forma pacífica, até a metade do trajeto. Depois se repetiu aquele, digamos assim, roteiro que a gente já conhece. Um grupo pequeno de manifestantes que estavam com os rostos cobertos por camisetas, acabaram depredando alguns prédios públicos, principalmente
ali na Avenida Borges de Medeiros, o prédio da Companhia de Energia do Estado, e também houve a queima dos containers. Mais uma vez, houve a queima dos containers. Em alguns momentos, algumas pessoas que esperavam os ônibus, o transporte público, porque o que aconteceu, Brito? A caminhada e a manifestação acabou adiando muitos horários de ônibus que fazem os trajetos no centro da cidade. Inclusive, foi uma estratégia adotada pela Carris para evitar a depredação dos ônibus. Então, eles não circularam por pelo menos 1h30, 2 horas em ruas do centro da cidade e outros bairros que dão, né, acesso ao centro. Muita gente ficou nas paradas de ônibus à espera do transporte. Agora a situação já está bem mais normalizada, o grupo dispersou e, ao que tudo indica, na semana que vem eles prometem se reunir em assembleia e decidir por novas manifestações, Brito. Ok, muito obrigado, a repórter Natália Fruê. E mais adiante, logo depois do Conversas Cruzadas, no jornal TV Com, você vai ter a cobertura completa de tudo o que ocorreu e que desdobramentos, eventualmente, à noite ainda nos reserve. Voltando agora ao nosso tema do Fórum Temático, eu começo pelo Claudir. Até foi ele quem nos deu o resumo do fórum quando falou a Gabriela Duarte, na reportagem que abriu o nosso programa. Boa noite, Claudir. Sim, boa noite, Brito. Uma saudação a todos os integrantes do debate. Enfim, o Paulo Guilherme, fazer um debate seguramente de alto nível aqui sobre a perspectiva do modelo, né, tanto do capitalismo como de alternativas. Matheus, que aqui também, conjuntamente comigo, representa o comitê organizador do Fórum Social Temático, né, 2014. E uma saudação especial a todos os ouvintes, seguramente uma audiência bastante qualificada, como sempre, Paulo Brito. O Paulo Brito não está. Aqui é o Cláudio Brito. Cláudio Brito. Tá certo? Muito obrigado. Quer eu ligo para o Paulo Brito para ele falar contigo? Não, pode ser o mesmo. Bem tá esclarecido. Claudio, veja, olha, o Claudio, fórum... que é quase xará, me diz uma coisa, até para situar o telespectador. Onde é que é o acampamento? Onde é que o fórum está acontecendo e até quando? Então, o fórum começou com o Fórum Social Mundial da Educação, começou na terça-feira em Canoas, certo. Encerrou hoje pela manhã em Canoas e começou as atividades hoje do Fórum Social Temático Crise Capitalista, Democracia e Justiça Social e Ambiental em Porto Alegre. O território do fórum, onde acontecem as oficinas, o acampamento da juventude está no Parque Harmonia, está lá no Parque Harmonia, ali são desenvolvidas as oficinas da juventude, principalmente o auditório Dante Barrone da Assembleia Legislativa, mas as outras dependências da Assembleia também, a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, no Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega, alguns auditórios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na usina do gasômetro, onde concentra o credenciamento e o escritório central do fórum e também um auditório importante para efeito dos debates, né? O fórum ele se estende até sábado, né? Sábado à noite, onde teremos as últimas oficinas. E ainda há possibilidade de inscrições? As inscrições continuam abertas, são mais de 5.000 inscritos no fórum, formalmente inscritos no fórum, né? Muitos participam sem necessariamente estar inscrito, não há um rigor a respeito disso, né? As oficinas também são centenas de oficinas propostas, são oficinas autogestionárias. O comitê organizador do fórum propõe 3 grandes oficinas, que são pela parte da manhã. Hoje pela manhã já teve uma primeira grande oficina, que foi sobre o tema da crise capitalista. Amanhã pela manhã teremos outra grande oficina a partir das 9 horas da manhã, no Dante Barrone, sobre o tema relacionado à democracia, perspectiva da democracia. E, obviamente, a democracia em todos os seus ângulos, não só a democracia partidária, a democracia representativa, mas a democracia participativa, a democracia das comunicações, a democracia do acesso, a serviços. O tema é discutido de forma mais larga do que estreitando do ponto de vista daquilo que se diz da democracia em relação à questão partidária. E no sábado pela manhã, então, um grande painel sobre a questão da justiça social e ambiental, né? Agora, a parte da tarde e da noite, elas são infinitas propostas de trabalho auto-organizada pelas organizações que propuseram. Quem propôs a oficina, ela já previa um espaço e consta no caderno. Então a gente tem um caderno
que tem tudo isso que eu estou falando para vocês. O programa do Fórum Social Temático, né? O programa, ele está na internet também, tudo isso que eu estou referindo está na internet, e este programa está na usina do gasômetro, mediante inscrição, recebe o programa, recebe uma bolsa e recebe as orientações para participar dos debates do Fórum Social Temático, né? De uma crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. Crise capitalista. Muito bem. O Fórum pretende chegar a uma proposta que substitua o capitalismo? Não. O Fórum, ele, equivocadamente, muita gente cobra uma postura do Fórum que o Fórum tem que deliberar uma atitude. Não, o Fórum não tem que deliberar uma atitude, o Fórum nunca vai deliberar uma atitude. Né? Por que o Fórum nunca vai deliberar uma atitude? Porque o Fórum, ele é um contraponto a Davos. Davos não delibera uma atitude. Davos é um encontro de pensadores, de conceitos econômicos que buscam orientar a economia mundial, orientar os governos, emitir opinião a partir de um conjunto de debates, que é o legítimo direito de se organizar. Que estão acontecendo agora, justamente. Nesse momento. No Fórum Social Mundial, desde 2001, no auge da crise aqui no Brasil, na crise de desemprego, crise, enfim, que se manifestava de forma dura, violentíssima, se criou o Fórum Social Mundial, onde pela primeira vez convergiu a esquerda mundial para pensar uma alternativa em cima do seguinte conceito, já vou polemizar aqui, conceito de que esse modelo que busca desregulamentar tudo, e que é o modelo que vem de Davos, que busca a desregulamentação, é um modelo que não é bom. Então, em primeiro lugar, aqui a gente se manifesta com muita firmeza em relação a esse conceito que busca desregular. As livres forças do mercado se auto-organizam e dão conta de satisfazer as necessidades humanas. Não é verdade. A crise de 2008 mostrou que se não tiver uma regulação, o capital não tem coração. Muito bem. Então, o ponto inicial pode ser esse. Regulação ou não? Desregulamentação ou não? Paulo Moura, a sua oportunidade, imagino, de um contraponto. De fato. Na verdade, talvez essa seja a grande clivagem do debate político-ideológico mundial, né? Embora no Brasil hoje a gente tenha 30 partidos políticos, eu costumo dizer que não existem 30 ideologias, né? A grande divisão que existe, né, dos pontos de vista políticos e ideológicos no mundo hoje passa exatamente pela intervenção ou não intervenção, maior ou menor intervenção do Estado na economia. Paulo, se nós regionalizarmos, tem mais de 30 partidos, né? Com certeza. E ainda tem uma fila de inscrição aí para surgir, né? Mas essa é a clivagem central, né, que divide as visões de mundo, né? E não existem soluções mágicas para os problemas do mundo, né? As ideologias, as teorias sociais, políticas e econômicas são testadas na prática e submetidas às suas contradições, aos seus limites, né? E do meu ponto de vista, após a crise de 2008, houve uma ofensiva desses setores que defendem a maior intervenção do Estado na economia. E o que nós estamos assistindo hoje, do meu ponto de vista, é o início de uma crise destas correntes que defendem que é o excesso de regulamentação, de intervenção do Estado na economia que resolve os problemas da sociedade, do capitalismo, da economia de mercado. Nós estamos assistindo, nesse momento, o presidente socialista da França, né, François Hollande, abandonar essas políticas econômicas e voltar ao receituário liberal, porque o resultado das políticas econômicas de intervenção do Estado na economia foi uma combinação de recessão com inflação, assim como aqui no Brasil nós estamos entrando, resultado dessas políticas econômicas, num cenário de inflação com estagnação econômica, né? Onde é que situa o exemplo vizinho, Argentina? Uma situação para onde nós estamos caminhando, né? E depois da Argentina e da Venezuela, quer dizer, são exatamente representações típicas desta visão de mundo que acha que o Estado é capaz de controlar as forças de mercado, de controlar a sociedade, de controlar os meios de comunicação, a liberdade de expressão, de ditar o que a sociedade deve ou não deve, pode ou não pode fazer. E o casal Kirchner, vamos fazer assim, o casal Kirchner, o Néstor e agora a Cristina,
se enquadram no perfil, por exemplo, que estaria no Fórum Social Temático e não em Davos? Com certeza, com certeza. A identidade político-ideológica do peronismo, na sua versão atual, é uma corrente política de esquerda, né? Faz parte dessas alianças bolivarianas da América Latina, nas quais se inclui o governo brasileiro, o governo venezuelano, o governo boliviano, o governo do Equador, né? Da Nicarágua, e defendem esse ponto de vista. Houve, em função da crise financeira de 2008, uma reação dessas correntes que venceram eleições em alguns lugares do mundo, aplicaram essas políticas de intervenção do Estado na economia, e o preço dessas políticas está surgindo agora na forma de inflação, endividamento público, estagnação, recessão. Matheus Gonçalves de Castro, que espera a juventude que está no fórum? A juventude que está realmente participando dessa atividade das mais diversas formas, né? Tanto propondo atividades como as diversas que estão aí no site, pode ser conferidas a programação, com aqueles jovens que vieram para participar, para ouvir, com aqueles jovens que vieram para trocar, para conhecer novas experiências e compartilhar aquelas suas que tem nos seus locais, tanto no Uruguai, como tem agora recentemente as políticas de regulamentação responsável, né, em relação à maconha, em relação ao aborto, em relação ao casamento igualitário, né. A gente está falando sobre regulamentação, e eu acho interessante a gente falar que, por exemplo, a política, né, o liberalismo, a não regulamentação, muitas vezes quem defende isso são as mesmas pessoas que defendem o livre mercado. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo bem utilizado, que é o exemplo da mídia, né, da comunicação, os meios de comunicação. Quem defende o livre mercado não pode ser a favor do monopólio, da concentração, né? Então, até para ti não ter um monopólio, tu precisa ter uma regulamentação. Para te ter todos os setores representados, eu não digo que todo mundo tem que ser comunicador, porque todo mundo não pode ser médico, não pode ser dentista, não pode ser padeiro, mas as diversas opiniões, assim como está hoje acontecendo aqui. Está aqui os representantes de uma organização do Fórum Social Temático e os representantes de uma visão diversa, de um outro pensamento liberal, né? Mas, então, até para se garantir o livre mercado, tu precisa de regulamentação, né? E é interessante uma fala que eu ouvi numa mesa de debates lá no acampamento da juventude, de um militante do movimento LGBT que estava defendendo o casamento igualitário, né? Pessoas do mesmo sexo. E que ele falou o seguinte: não, sim, nós precisamos que o Estado intervenha na economia para garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, o que não existe hoje em dia. E as pessoas que criticam o intervencionismo do Estado na economia, elas não criticam o intervencionismo, aquele intervencionismo que nós de esquerda criticamos, que é do Estado na liberdade individual das pessoas. Por exemplo, os casos de espionagem, por exemplo, as arbitrariedades que a polícia militar ainda ocorrem muitas arbitrariedades nos autos, nas prisões, nas investigações, o Ministério Público, muitas vezes, utilizando de um suprapoder que foi concedido ao longo do tempo no Brasil. Mas então, eu deixo esse caso da mídia, por exemplo, que é um caso bem fácil de se identificar como é necessária a regulamentação. Assim como o Mujica está fazendo agora no Uruguai. O que ele está fazendo em relação à maconha? Bom, eu prefiro controlar, que o Estado controle, que regulamente, né, que crie-se leis, que lidem com uma realidade que é real, né, uma coisa que já existe. Né, as drogas existem, tanto as legais quanto as ilegais. Não dá para pensar no mundo que não existe isso, né? Nós temos que lidar com a realidade. Então, tu regula, tu inclui, tu traz o usuário para dentro do sistema de saúde, né? Então, a gente acha que a regulamentação ela é positiva, sim, né? No que diz respeito à inclusão. E a gente precisa também de regulamentação para garantir a liberdade individual, né? Então, eu acho que a regulamentação ela gera debate,
né? Às vezes pode ser uma regulamentação restritiva, ruim, né? Mas mesmo o fato de haver uma regulamentação, uma discussão, isso é muito positivo para a democracia e para a sociedade, e isso é uma das grandes coisas que estão sendo discutidas nos diversos espaços, né? Tanto de comunicação, quanto da questão da agricultura ecológica, como na questão né, do transporte, né? Por exemplo, no Fórum Social Temático, entre a comunicação entre o pessoal que está na harmonia, os voluntários, e ali do gasômetro e do memorial, o transporte entre um e o outro, o pessoal que está na mobilidade, são bicicletas elétricas, né? Então, é muito, muito legal isso daí, que tu vê que às vezes não é só num livro, é importante ler. É importante um debate, aquele debate mais acadêmico, aquele debate, né, mais que a gente está acostumado nas universidades, que a gente vê no cinema, no filme, mas também é importante a cultura, né, a música, trazendo ideias, né, coisas mais místicas, assim, o próprio exemplo da bicicleta elétrica, né, circulando ali, as pessoas se perguntando, olhando, quanto custa, será que isso aí que não já é uma alternativa que eu posso adotar para o meu cotidiano? Então, respondendo a tua pergunta inicial, né, são diversas formas de realmente debater, de realmente contribuir com suas novas ideias, e o exemplo, né, o exemplo da bicicleta, o exemplo das opiniões, do debate sobre o Uruguai, sobre a mídia, são atividades que estão acontecendo, e a gente quer contar com todo mundo que quiser trocar, dialogar as opiniões a participar da nossa programação. De jovem para jovem. Guilherme, o que pensa, como se posiciona a Rede de Estudantes pela Liberdade? Bom, a Rede de Estudantes pela Liberdade, ela tem uma proposta bem clara. Os estudantes são liberais de diferentes escolas econômicas, tá? E aí eu já gostaria de discordar do Matheus em alguns pontos. Primeiro, que para tu ter um sistema de livre concorrência ou de livre mercado, tu necessitaria do Estado regulando monopólios. Na visão dos liberais, os monopólios são criados não pelo mercado, mas pela intervenção do Estado na economia. E essa intervenção do Estado que cria os monopólios. Quando o Matheus se referiu à regulamentação, eu acho a regulamentação muito parecida à restrição. Ou seja, quando o governo decide criar a ANAC para regulamentar as empresas aéreas, o que ele na verdade está fazendo é permitir que somente algum grupo de empresas opere no mercado, enquanto ela restringe a concorrência a empresas externas. Ou seja, empresas externas não podem operar voos domésticos no Brasil. Isso é restrição, isso criou, no nosso caso, um oligopólio, claramente um oligopólio. O Estado também pode criar monopólio, como por exemplo na Petrobras, que é claramente um monopólio público, apesar de ter alguma parte acionistas privados. Eu também vi algumas referências. Foi o Estado militar que criou o monopólio das mídias também, né? O governo militar não era liberal. E nenhum liberal defende o governo militar. Só para... E não há monopólio do mercado de comunicação no Brasil. Não? Sim. Deixa eu só concluir um pouco. E também sobre a parte de liberdade civil, que eu gostaria de clarificar um pouco. Os liberais defendem tanto a liberdade econômica quanto a liberdade civil. Ou seja, os liberais, em termos gerais, defendem sim o casamento gay, defendem que, por exemplo, se um policial agiu de maneira incorreta, ele deve ser punido. Um policial não tem o direito de matar alguém sem uma justificativa, a não ser que seja em legítima defesa. Mas esses tipos de ações que ocorrem não são compactuadas pela política liberal. E é só isso que eu gostaria de deixar bem claro. E outro ponto importante seria que o sistema de concorrência, a função do Estado é garantir que o sistema de concorrência funcione devidamente e não intervir nele. Justamente como eu disse, quando o Estado intervém é quando ele cria esses monopólios, como no caso da ANAC, da Anatel e essas instituições que têm o nome de regulamentadoras, mas que na verdade proíbem a competição entre diferentes empresas que acabam não conseguindo entrar nesse setor e competir com as empresas que já estão estabelecidas há mais tempo nesse mercado. E assim eu já concluo meu ponto. Era mais clarificar esses pontos de que a doutrina liberal, ou a política econômica liberal, defende tanto a liberdade econômica quanto a liberdade civil, e eu não acredito que o Estado deva não permitir a criação de monopólios, porque justamente na visão liberal quem cria os monopólios são o Estado e não o próprio mercado, como foi dito anteriormente. Bom, vamos ao intervalo e já voltamos com a pergunta que está na nossa interativa. Há espaço no mundo para modelos alternativos ao capitalismo praticado hoje? 8401-0360 para você ligar, escolhendo a primeira opção para dizer sim, a segunda opção para dizer não. E use também os nossos contatos pelo e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou do Twitter, @conversacruzada. E ainda, você fique ligado, tvcom.com.br, 24 horas à disposição de você para ter sempre a TV Com
ao momento que você desejar. Já voltamos. Há espaço no mundo para modelos alternativos ao capitalismo praticado hoje? Esta é a nossa indagação no Conversas Cruzadas. Ligue para 8401-0360, responda sim na primeira opção, não na segunda. Use também os nossos meios pelo e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então @Conversa Cruzada no singular é o nosso Twitter. E volto a dizer, tvcom.com.br é o site da TV Com, onde você vai na galeria de vídeos e a qualquer momento, por sua demanda, você assiste os programas que já foram ao ar. Amanhã mesmo, lá pela metade da manhã, começo da tarde, já estará este programa de hoje inteirinho à sua disposição em tvcom.com.br. Muito bem, eu volto ao Matheus para ele começar este segundo bloco. Enquanto agradeço ao Adriano Hidalgo, Viviane Mendes e Gustavo Moritz pela participação pelos e-mails. Muito bem. Debate é livre. Debate livre. Não, eu ia começar a desenhar, mas não deu tempo. Achei que o Claudio ia falar antes, mas eu vou descrever um cenário que algumas pessoas já viram a imagem no Facebook. São dois meninos, né, tentando assistir um jogo de futebol, que inclusive é uma coisa, 2014 vai ser falado bastante sobre futebol, né? Mas são dois meninos tentando assistir um jogo de futebol. Só que eles estão num lugar mais baixo onde eles não conseguem, precisam, né, subir em alguma coisa para enxergar. Então, são dois cenários. Os dois estão subindo numa cadeira do mesmo tamanho, né? Onde todos têm as mesmas oportunidades, entre aspas, né? E no outro cenário, um menino é maior que o outro, mais alto. Então, num cenário, eles estão um mais alto que o outro, um banco do mesmo tamanho. Um consegue enxergar, porque ele é mais alto, né, mas o outro não consegue. No outro cenário, um menino mais baixo está num banco mais alto. Assim, os dois conseguem enxergar o jogo, né? O que eu quero dizer com isso? Que na nossa sociedade, infelizmente, nós temos uma divergência, né, exorbitante entre aquilo que pode ser considerado, né, e é considerado por nós como um privilégio, né, de algumas sociedades, alguns setores são privilegiados por inúmeras questões, principalmente históricos, né, e culturais. E outros setores que, ao contrário daqueles que são privilegiados, são vulnerabilizados durante anos e anos, gerações e gerações. Então, a gente não pode, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode tratar da mesma forma pessoas que têm condições diferentes, né? Então, o Estado intervir na economia, nesse ponto de vista, intervir nas relações sociais, é dar condições para essas pessoas que estão sendo vulnerabilizadas por preconceito, por discriminação social, por discriminação de classe, porque ela aparenta ser pobre, porque hoje em dia não é o que tu tem, é o que tu aparenta ser ou ter, né? E que é o caso do rolezinho, que é um caso que é interessante, né? Que está sendo ainda bastante na mídia, né? E outras pessoas que durante muito tempo foram privilegiadas. A gente precisa o quê? Né? Eu acho que uma das coisas, né, que o Haddad fez muito bem lá em relação ao IPTU, por exemplo, né? Quem tem
um imóvel com alto valor vai pagar mais do que quem tem um imóvel de valor menor. Assim como deveria ser o imposto de renda, progressivo, né? Quem ganha mais deve pagar mais juros, contribuir mais, para ajudar, inclusive, aquelas pessoas que têm menos condições e que precisam mais do Estado, né? É muito fácil tu dizer que tu não precisa do Estado, quando tu realmente não precisa. Agora, tu dizer que, tu não precisa, que os outros não precisam do Estado, quando, na verdade, os outros precisam, aí é uma hipocrisia, né? E eu acho que essa intervenção, quando a gente fala de esquerda, quando a gente quer falar de intervenção do Estado na economia, a gente quer falar exatamente isso. A gente quer simplesmente direito para todos, a gente quer igualdade, a gente quer que todo mundo tenha realmente as mesmas oportunidades, que tem acontecido muito no Brasil e em outros países, quando não adotam o receituário neoliberal. O exemplo que tu trouxeste, que estarias desenhando esta metáfora, na verdade não prega igualdade, prega o que é o conceito de justiça. Justo é tratar desigualmente aos desiguais. Exatamente. Exatamente, porque uma pessoa que tu não pode tratar exatamente igual, com pessoas são diferentes, né? Mas tu vai buscar a igualdade. Tu vai tratar eles de forma diferente para realmente buscar para que o resultado seja uma Isto uma está conquista de igualdade. Está na lista dos debates do Fórum. Com certeza, na lista da essência, daquilo que está por trás do que nós estamos debatendo aqui hoje, principalmente, né? Paulo Moura. Vamos esclarecer algumas coisas aqui, né? Primeiro, a ideia distorcida de que o pensamento liberal ele se limita a uma visão econômica do mundo. Isso não é verdade. O pensamento liberal ele se constitui de três núcleos, um deles de ideias políticas, um de valores morais e um núcleo de ideias econômicas. Entre as ideias políticas, né, o mundo moderno pode acreditar ao liberalismo a existência da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de credo, né, de um sistema de competição política democrática pelo poder através dos partidos, né? Isto é uma herança das revoluções liberais do século XVII, XVIII, né? Na França, na Inglaterra, da independência dos Estados Unidos. Isso é um legado para a sociedade contemporânea que hoje não se debate porque é praticamente consensual. Embora a esquerda até conteste se essa democracia é de fato democrática, o fato é que, do ponto de vista liberal, a democracia não comporta adjetivos, né? E o mundo caminha nessa direção, pelo menos se espera, né, que as pessoas possam viver em liberdade, possam escolher os seus governantes de forma livre e democrática, né? Isso é importante levar em consideração, né? Do ponto de vista dos valores morais, a defesa das liberdades individuais, por exemplo, do ponto de vista econômico, como a gente tem debatido aqui, a questão da liberdade de mercado, da propriedade privada e assim por diante. Vou sintetizar para não me aprofundar, porque isso é coisa para uma literatura muito densa. O outro mito, né, é tratar o liberalismo como se fosse um monolito. Há diferentes pontos de vista dentro do pensamento liberal, né, com relação a essas três questões, aos valores, as ideias políticas, aos valores morais e as ideias econômicas. Se for pegar Adam Smith, um economista clássico, né, você vai encontrar passagens lá em que ele defende a importância do Estado para conter a ganância dos capitalistas, né, mas isso não significa intervenção do Estado na economia. Quer dizer, a existência de leis que regulem a vida em sociedade é herança até anterior ao liberalismo, mas é algo defendido pelos liberais como uma necessidade para que haja ordem e para que haja paz social, sem o que não há progresso, sem o que não há convívio, não há sociedade, né? O tamanho do Estado, quer dizer, há correntes hoje dentro do pensamento liberal, que são chamados anarcocapitalistas, até que acham que é possível haver uma ordem sem Estado, né? E outros que acham que não, que é necessário que haja um Estado, mas que esse Estado seja mínimo, se atenha às suas funções básicas de garantia das liberdades, da segurança e do exercício da justiça. Então, por exemplo, não é verdade o que foi dito aqui de que os liberais não atacam a invasão de privacidade patrocinada pelo governo norte-americano, por exemplo, sob o pretexto da segurança nacional. Sim, dentro do pensamento liberal, você vai encontrar isso nas redes sociais, vai encontrar artigos na imprensa mundial atacando a invasão da privacidade,
né, de cidadãos a pretexto da segurança nacional. Né? Então é preciso deixar essas coisas bem claras, né? E é preciso saber, as pessoas precisam entender também que essas ideias, né, que expressam no pensamento econômico a intervenção do Estado na economia, estão em prática no mundo, assim como ideias liberais estão em prática no mundo, né? E eu acabo de afirmar aqui, fruto da crise financeira internacional de 2008, aliás, as crises são parte do capitalismo, né? E ele se recicla, né? Schumpeter, que é um economista conhecido, falava da destruição criadora, da forma como o próprio capitalismo se recicla e ressurge das cinzas sob novas formas, né? Mostra que há soluções para essas crises, né? Construídas dentro da economia de mercado, dentro do próprio capitalismo. E o que nós estamos assistindo, eu repito, aqui no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na França, recentemente, em que o presidente socialista abandonou esse ideário de intervenção do Estado na economia pelas consequências nefastas que produziu, né? Que essas ideias têm consequências, né? Elas afetam a vida das pessoas e cobram o seu preço na forma de dívida pública, de inflação, de desequilíbrios decorrentes da intervenção do Estado na economia. Claudir, é a tua vez de fazer contraponto. Começar convidando a Viviane. A Viviane fez um comentário no intervalo acerca das nanotecnologias. Viviane Mendes. Perfeitamente. Comentar a Viviane que amanhã à tarde, às 14 horas, amanhã dia 24, 14 horas, sexta-feira, na Fundacentro, na Borges de Medeiros, 659, no 10º andar, no Centro Histórico de Porto Alegre, terá o debate Tecnociência, Democracia e Engajamento Público, 2 pontos, reflexões sobre as nanotecnologias. Então está no programa do Fórum Social, né, o tema que a Viviane apresentou aqui. Eu acho muito importante, além de você participar, Viviane, aproveitar a oportunidade para convidar mais gente, porque efetivamente o liberalismo tem avançado a pesquisa a respeito deste tema. Ele está começando a entrar nas nossas vidas e com muita pouca informação do possível efeito colateral que esperamos não tenha, né? A evolução humana é feita de ciência, pesquisa, inovação, né? Porém esse tema é um tema muito ainda mantido de forma muito reservado, mas já está no dia a dia das pessoas. Então venha discutir esse tema amanhã no fórum, que é muito importante. Me parece, Paulo, que essa história do liberal, tem liberal bom e liberal que não é bom. Eu não disse isso. Não, você não falou isso, mas no conjunto da obra está dito isso, entendeu? Não tem história de liberal bom e liberal não bom. Vamos falar aqui não na questão conceitual. 2008 foi um marco. 2008... quando as grandes empresas transnacionais, GM nos Estados Unidos, aqui, tiveram que fazer um ajuste na sua produção, pegaram o chapéu e foram buscar nos governos o dinheiro para poder manter as suas operações. A GM foi estatizada. Foi estatizada a GM nos Estados Unidos. Agora voltou, recomprou, está devolvendo parceladamente, a perder de vista, o que pegou do erário para poder sobreviver como empresa privada, né? Então, esse marco, a natureza da crise de 2008, demonstra que essa história de Estado mínimo, um Estado que fique vinculado só àquilo que são funções estritamente distante das operações, das relações econômicas, ele esgotou ali em 2008. Demonstrou que o Estado, os governos e os órgãos de Estado têm papel não de substituir o empreendedor, o pesquisador, a inovação, não é isso, mas de regular minimamente para que as condições funcionem para todos e não para uma elite que vai concentrando. Chega um momento que é bom. Qual é o milagre que o Lula fez no Brasil? Expandir o mercado de consumo. Levou o lucro dos bancos a... O que é? Expandir o mercado de consumo, que atrai agora interesse de empresas norte-americanas e europeias em produzir aqui, vender aqui. Então, o que é isso? Por que vem produzir aqui? Porque ampliou o mercado de consumo. Fez o óbvio. Mas fez a partir de que ele foi lá e produziu? Não.
o Estado passou a ser indutor. Está chegando no limite essa política. O indutor de um conjunto de medidas que permitiu que as coisas fossem mais distribuídas, porque se continuasse no tal da livre iniciativa, fazendo as operações, continuava 30% da população totalmente excluída e um amplo setor medianamente reparado e uma pequena elite usufruindo. Então não teve milagre, teve o óbvio. Então o fórum, por mais que quem não gosta do fórum fale mal do fórum, diz que o fórum está superado, não, isso aqui é coisa que já passou. Não, não é verdade. O fórum é uma oportunidade que nunca os liberais vão compreender. Porque a maior riqueza do Fórum Social, seja ele o temático ou as edições centralizadas, que nós estamos tentando trazer para Porto Alegre novamente, por ocasião dos 15 anos do Fórum Social Mundial. É o ano que vem. É o ano ímpar, é o ano, portanto, da edição centralizada, vai acontecer de forma centralizada em algum lugar. Queremos trazer de volta para Porto Alegre. Entendemos que aqui tem governos que continuam operando na lógica de ir regulando de forma que as coisas aconteçam, que não resolveu todos os problemas, ninguém está falando isso, mas continuam numa lógica progressiva, progressista. Agora veja bem, a riqueza do fórum é o intercâmbio. As pessoas que vêm participar aqui, elas saem com aquilo que se chama com um conjunto de informações, que sai dotada de uma opinião que permite chegar nas suas comunidades de origem, modificadas do ponto de vista de continuar fazendo o que vinha fazendo, mas fazendo mais e melhor. Este intercâmbio é a riqueza do fórum. O fórum nunca vai apresentar uma 5, 6 itens, motivo pelos quais esses itens serão a nossa luta imediata, história. Não. O fórum apresenta uma opinião, uma economia que seja descentralizada, que esteja a serviço e que, portanto, que sirva mais ao ser humano e menos ao capital. E essa conversa de bolivariano, de aliança bolivariana, essa conversa, me desculpa, essa conversa ameaçadora do caos, porque o eixo do mal, Chaves, Maduro agora, Evo Morales, Kirchner, vem aqui no nosso Uruguai, tem o Equador, não. Os países latino-americanos começaram a respirar democracia, e respirando democracia, conseguiram instalar governos que buscou mediações que foi importante para o seu povo. Então, todos sendo reeleitos. Por quê? Com golpes? Ok. É a sua vez, Guilherme. Bom, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, ao longo dos anos, podemos começar em 1900 ou até antes, o mundo como um todo só vem perdendo liberdade e não ganhando liberdade. O modelo de Estado mínimo existe talvez em um ou outro país, com raras exceções, mas ele já deixou de existir como deveria ser. Tá? O que acabou ocorrendo? Se tu pega ao longo do tempo a evolução dos gastos do governo em relação ao PIB, ele só cresceu. Cada vez os governos gastam mais, cada vez se endividam mais, porque não conseguem fazer um ajuste de contas. E o Estado mínimo, ele simplesmente não existe mais. O que aconteceu em 2008 não foi nenhuma causa de uma política liberal, se quiserem chamar de neoliberal, que eu não concordo com esse termo, mas poderiam chamar se quiserem, foi um esgotamento da política do Estado de conceder empréstimos de gastos exacerbados na economia. Foi claramente isso que aconteceu. O governo gastou mais, regulou mais, chegou um momento que essa política se tornou insustentável a longo prazo. O que aconteceu e está acontecendo na era Lula, eu acho que como o Paulo já tinha se referido anteriormente, vai ser uma coisa que vai se esgotar a longo prazo. O que o Lula fez? Ele, de uma forma ou de outra, priorizou o consumo. E não é o consumo que gera desenvolvimento. Uma lei básica da economia, que é a lei de Sé, é que somente a produção pode gerar riqueza e consumo não. O que o Lula tem feito é distribuir renda. Isso ameniza o problema no curto prazo. Mas a única solução para o desenvolvimento de uma nação é quando os empreendedores são livres para reinvestir na nação. E aí foi feita uma proposta, se não me engano foi feita do Matheus, que ele mencionou a questão do IPTU e do Haddad. A questão é o seguinte, quando tu aumenta os impostos, tu tira o dinheiro que os empresários poderiam investir na criação de novas empresas. E aí a gente entra num ponto seguinte, qual que seria mais eficiente, o governo investir ou empresários privados investirem? Eu acredito que, sem sombra de dúvida, seriam esses empresários privados. Porque quando o empresário erra um investimento, ele paga a conta. Quando o governo erra um investimento, todos pagam a conta. E o governo, ao longo do tempo, ele não tem se provado um bom gestor de recursos. Na verdade, até agora, ele gasta mais do que arrecada e está entrando em déficits enormes. E até eu gostaria de citar um caso, a organização da qual eu faço parte, publicou uma nota em apoio ao Edward Snowden, vendo se conseguia um asilo para ele em algum lugar,
porque eles falaram que os Estados Unidos estava errado em obter essas informações dessa forma, ou seja, os liberais claramente se pronunciam contra esse tipo de política de espionagem. Entende? A organização liberal, que é essa rede, se pronunciou contra, assim como todos os liberais em geral. E um pouco mais entrando, eu acho que a solução para a pobreza no país não está no governo dando dinheiro. Isso vai deixar ele somente dependente, não vai solucionar nenhum problema a longo prazo, somente a curto. Na minha visão, o que vai solucionar o problema dos pobres é que eles tenham liberdade de empreender e criar empresas. A IBM, que já foi considerada quase uma empresa gigante, nem chamaria de monopólio, mas uma empresa muito grande que ninguém achava que alguém ia poder quebrar, foi quebrada pela Microsoft, que era uma empresa de fundo de quintal. Por quê? Porque ele teve a liberdade para empreender e competir com aquela empresa, que no Brasil a gente não tem. Eu me lembro que até uma época lançaram um estudo que falaram que se a Google tivesse sido lançada aqui, ela quebrava, porque aqui tu não tem liberdade suficiente para empreender. E isso não prejudica o rico, porque o rico é aquele que é protegido pelo Estado. Ele consegue pagar a campanha de certos políticos que os protege nas eleições futuras. O que acontece no nosso país é o seguinte: esses grupos patrocinam o Estado devolve para eles em troca de benefícios, porque tu nunca dá dinheiro de graça, e os pobres, que seriam aqueles que os liberais visam ajudar, não conseguem abrir suas empresas, competir no mercado e melhorar sua condição social e econômica. Vamos ao intervalo, já voltamos com Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas, perguntando a você: há ainda alternativas possíveis? Há modelos alternativos que podem se encaixar na realidade, deixando de lado o capitalismo que se pratica hoje? 8401-0360. É o telefone para você ligar e responder sim na primeira opção, não na segunda. Use também o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br, como fizeram ainda agora Márcio Damin, César Luiz Preto, Carlos Veloso Vendet, ainda Januca Lorenzon e Marcos Paulo Cambuí. Muito obrigado a eles. Ou então venha pelo Twitter, @Conversa Cruzada. É a vez de abrir o bloco o Paulo Moura. Neste bloco, 1 minuto e meio para cada um dos convidados. Eu responderia, obviamente, que não, né, que não há essa alternativa, e a própria esquerda não sabe para onde ir, né? Quer dizer, houve um tempo que a esquerda, com base na tradição marxista e na teoria marxista, né, pretendeu ter um modelo completo de substituição do capitalismo pelo comunismo. Então, o comunismo é uma ideologia totalitária que previa a supressão total das liberdades individuais, a coletivização da sociedade e o fim da propriedade privada, e chegaria-se ao comunismo através de uma etapa de transição chamada de socialismo, na qual haveria a supressão das liberdades políticas, das eleições, e um único partido detentor da verdade suprema conduziria a sociedade para esse suposto paraíso que seria o comunismo, uma sociedade na qual não haveria desigualdade econômica ou desigualdade de qualquer natureza, e esse modelo levado à prática na Rússia, posteriormente na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, faliu, fracassou. No momento em que esse modelo fracassou,
A esquerda ficou durante muito tempo desorientada, né, e foi se socorrer em Antônio Gramsci, que é um teórico comunista italiano, que defende que o outro caminho, né, possível para a construção do comunismo é a conquista lenta e gradual dos corações e mentes da sociedade. Eu não conheço nenhum liberal que esteja preocupado em entender o Fórum Social Mundial. Né? Naquela época, os comunistas tentavam criar teses que dirigiam a sociedade para algum lugar, né? E hoje em dia essa alternativa não existe mais e o Fórum Social Mundial é uma tentativa eclética de buscar alternativas que até agora não se apresentaram. Claudir. Não se trata de entender o fórum, se trata de questionar exatamente desde o surgimento do fórum, essa corrente dita liberal questiona. Estou falando em questionamento, estou falando em tentar desconstituir, estou falando em achar defeito, é disso que eu estou falando. Não acho que isso é um entendimento só seja suficiente. Guilherme, tu observou que está acontecendo investimentos extraordinários aqui na região, da iniciativa privada. A fábrica de caminhão chinês aqui, a Faton, próximo aqui. Triplicação da planta da celulose aqui do outro lado do rio, ali, da antiga Borregar, o Céu, História Enzo agora. A Micron em São Leopoldo, Micron, fábrica de chips. HT Micron. Exatamente. A Hyundai está concluindo a instalação em São Leopoldo também. De outra sorte, tu viu a recente inauguração da BR-448, sem pedágio. Tá? E desafogando a... Então, quando a gente comenta que o Estado ele tem papel, uma coisa não substitui a outra. Quando eu falo, tem um conjunto de investimento vindo para cá, não é investimento público, é investimento privado, está aqui, está rolando. Não tinha antes, estava saindo. Então, eu quero fazer essa comparação, porque essa forma simplista de dizer que é tudo igual, né, que tudo é problema, que é uma profecia do caos, né, de que tudo que vem da Venezuela é ruim. Pergunta para o exportador de frango para a Venezuela se ele acha ruim vender frango para a Venezuela. Pergunta aqui para os calçadistas aqui que exportam um sapato para a Venezuela, eles acham ruim vender. Papel higiênico também, então, tem falta lá. Os caras têm petróleo, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Tudo bem. 268 bilhões de baril. Graças ao Hugo Chávez. Não, o petróleo está lá. Ok. Guilherme. Sim, só fazer uns comentários, então. Quanto à questão da Venezuela, que nem o Paulo comentou, me parece um pouco estranho a gente dizer que a gente tem uma democracia plena em um país que está com escassez de vários alimentos, não tem papel higiênico e carnes, em geral, até carne de frango, tem faltado ultimamente. Isso me parece que, se tem um problema econômico tão grave lá, eu duvido que tenha qualquer tipo de democracia plena naquele país. E a Venezuela tem se sustentado só até esse ponto, porque, justamente, que nem o Claudir falou, eles têm petróleo. E o que a gente tem observado no início dos anos 2000 até esse momento foi uma explosão nos preços das commodities em todos os países. E por isso, tanto na Venezuela, quanto na Argentina, quanto no Brasil, as políticas econômicas, apesar de estarem equivocadas, elas têm apresentado, não é a palavra certa, mas sucesso. Mas não porque as políticas econômicas estão certas, mas porque teve outros fatores macroambientais que permitiram que essas políticas se sustentassem no longo prazo. E quanto à palavra capitalismo, eu às vezes nem gosto de usar ela, eu prefiro usar livres mercados. Ou seja, que as pessoas, indivíduos, tenham a oportunidade de empreender, de conseguir empréstimos em bancos de pequeno ou grande porte e criarem suas próprias empresas. Eu acredito e reafirmo que essa é a única maneira dos pobres e das pessoas humildes atingirem um grau maior de riqueza. E sobre investimentos do governo, eu entro de novo naquele ponto. Alguém paga a conta. Quando o governo cria alguma coisa, todo mundo paga a conta. Quando o empresário privado cria alguma coisa, só paga quem quer usar, não todo mundo. Matheus. Não vou entrar numa questão muito profunda, filosófica, neoliberalismo, socialismo, mas é o seguinte, o neoliberalismo foi derrotado, foi esmagado com a experiência aqui do Brasil. Ninguém mais defende o neoliberalismo, realmente. Né? As pessoas tentam defender o neoliberalismo, né, disfarçadamente. Né? O Brasil provou, com Lula, com a Dilma, que é possível aumentar o salário e aumentar o emprego. Né?
O FHC defendia que tinha que diminuir o salário, manter o salário mínimo baixo para garantir vaga de emprego para todo mundo. Então isso aí está derrotado, isso aí não tem nem ninguém mais que defenda isso aí. Mas eu vou falar sobre uma pauta propositiva. O que a gente quer, uma das coisas que nós defendemos através do fórum é ampliar a democracia, aprofundar, chegar mais próximo da democracia direta. Então, sábado às 14 horas, nós vamos estar fazendo uma plenária para buscarmos um plebiscito para alcançar a reforma política. Não podemos mais ter um patrocínio de inúmeras empresas aos políticos, isso tem que ser regulado. A gente defende o financiamento público das campanhas exclusivo para acabar com a corrupção na política. Precisamos de uma reforma política já, através de um plebiscito. Uma reforma política tem que ser feita de fora para dentro do Congresso. Ok, muito obrigado. Vamos ao bloco de encerramento, enquanto você ainda tem alguns minutos para responder a pergunta que está lá. Há espaço no mundo para modelos alternativos ao capitalismo praticado hoje? Ligue para 84010360. Primeira opção sim, segunda opção não. Já voltamos. Muito obrigado, Adão Santos, Marcos Vinícius Andrés, Cláudio Oliveira, Nero Buraldi, JF Vim e Paulo Ricardo Anchal, que mandaram seus recados para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Nós vamos verificar agora o resultado da verificação. Vamos verificar a verificação. Estou bem hoje, hein? Vamos verificar o resultado da interativa. 28% dos que responderam acreditando que sim, há espaço para uma alternativa ao capitalismo. 72% entendendo que não. Este universo é o universo que assistiu o programa e resolveu telefonar. Muito bem. 1 minuto para cada um dos nossos convidados. Eu começo pelo Guilherme Benezra. Bom, com minha palavra final, gostaria de focar um pouco mais no ponto do neoliberalismo no Brasil. Primeiro, eu gosto de usar o termo liberalismo. Neoliberalismo eu não consigo muito usar, porque não é muito claro o que seria esse neoliberalismo. Mas, para mim, um país que atualmente, pela Heritage Foundation, está em 110 em liberdade econômica, não é liberal em lugar nenhum. Na verdade, está muito longe disso. E um ponto que eu acho que serve para reforçar esse ponto de vista, a gente pode comparar a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim, que era um muro bem grande, que construíram entre as Alemanhas, porque os alemães orientais estavam fugindo para o ocidental, porque o padrão de vida lá era muito superior. Então eles tiveram que construir o muro e fuzilar qualquer um que tentasse escapar. Porque o sistema deles era insustentável. E já para encerrar meus comentários, eu gostaria de convidar todos para a Conferência Regional de Estudantes pela Liberdade, que vai ocorrer dia 4 e 5 de abril, na ESPM Sul. Também gostaria de convidar para o Fórum da Liberdade, dia 7 e 8 de abril, que vai ser realizado na PUC. E para aqueles que quiserem ver um pouco mais os comentários que eu fiz, um pouco mais a fundo os argumentos, recomendo que entrem no site www.epl.org.br para ler o material dos estudantes que tem publicado em todo o Brasil. Matheus. Encerrar então essa última parte, né, agradecendo a participação
e o convite, falando o seguinte: esse ano nós vamos fazer mais uma jornada agora ao final do mês, provavelmente em São Paulo, uma plenária nacional das jornadas de luta da juventude. Ano passado teve também uma reunião das jornadas de luta da juventude, ano retrasado, se não me engano, e que foram tiradas algumas bandeiras, algumas estratégias, organizada a partir de comitês regionais e o comitê nacional. Uma das pautas que foi colocada nessa última plenária nacional foram o Estatuto da Juventude, a criação, a conquista do Estatuto da Juventude, que foi conquistado ano passado, que garantiu direitos para jovens de 15 a 29 anos, inúmeros direitos como meia entrada, né, meia passagem, aqui o Tarso Genro já está mais à frente, está passe livre, né? E também reivindicou os royalties do pré-sal para a educação, que também foi uma vitória. Então, se organize nos seus comitês regionais, participe da construção das jornadas de luta da juventude na tua cidade, no teu estado, assim como dos comitês regionais pelo plebiscito da reforma política. Paulo Moura. Bom, eu não entendi o Matheus, porque você disse que ninguém mais defende o liberalismo, não sei o que o Guilherme e eu estão fazendo aqui, né? E tem mais gente que pensa como a gente, embora sejamos minoritários ainda na sociedade brasileira, certamente há um grupo expressivo de pessoas que defende esse área, né? E vai continuar defendendo, e nós vamos experimentar agora, no próximo período, eu acho que não é no longo prazo, é no curto prazo, né? Repito, já disse isso aqui em outros momentos do programa, a crise desse modelo de intervenção do Estado na economia, de financiamento do crescimento do crescimento da economia pelo consumo, né? Os limites dessas políticas econômicas começaram a aparecer no Brasil, já estão aparecendo de forma mais grave na Argentina, na Venezuela, então nem se fala, onde falta até papel higiênico, graças aos exportadores de papel higiênico brasileiro lá, alguma coisa eles têm para substituir o que não tinha lá, e vamos ver, vamos testar de novo as ideias liberais no debate econômico, fruto dessa crise que vem por aí. Claudir. Antigamente, um espirro no México ou nos Estados Unidos era uma crise econômica aqui no Brasil, tá? Um pequeno resfriado nas Filipinas, aqui crise acentuada, desemprego, fechamento de empresa. Então, vamos combinar que a teoria do caos tem que ser revista, tá? Tem argumento suficiente. Então, sugiro aos liberais, tá, fazer uma atualização com coerência. Os clássicos são importantes, mas os clássicos não são a única coisa, tá? Tem experiências novas surgindo aí que buscam mediações importantes. Eu queria encerrar reiterando a importância de quem puder participar amanhã, no sábado é um dia mais livre, inclusive, convidar a população, inclusive quem discorda do fórum, a se dirigir até o gasômetro, se dirigir até a Assembleia Legislativa e se integrar num dos debates. O fórum é horizontal, não tem dono. O fórum social temático não tem um dono, né? É um fórum horizontal, entidades propõem livremente e tem toda a estrutura do programa no site. Então, aguardo todos lá, vamos fazer um grande debate. Muito obrigado aos nossos convidados. Daqui a pouquinho, Gabriela Duarte e o noticiário do Jornal TV com todo o detalhamento daquilo que na abertura do Conversas Cruzadas a Natália Tuê nos repassou. A mobilização no fim da tarde em Porto Alegre, os protestos, a questão do transporte coletivo e o que aconteceu depois. Daqui a pouquinho, Jornal TV com Gabriela Duarte e toda a equipe do nosso telejornal. Este programa será reprisado amanhã, às 9 horas da manhã. E você, a qualquer momento, pode demandá-lo em tvcom.com.br. E amanhã, 10 horas da noite, mais um Conversas Cruzadas. Boa noite.